Olá, amigos de Carta Capital. Eu me chamo Camila, sou repórter do site e hoje eu tenho o prazer de receber para uma entrevista a escritora Joyce Berth, que também é arquiteta, urbanista, curadora e psicanalista. Nesse mês de junho é o lançamento do seu segundo livro, o Se a Cidade Fosse Nossa, que discute como as dinâmicas raciais e de gênero atravessam a quem tem ou não o acesso aos territórios. E é sobre ele que vamos conversar um pouco hoje. Joyce, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer recebê-la aqui em Carta Capital. Muito obrigada a todo mundo que está aí acompanhando a conversa. Obrigada pelo convite, Carta Capital, tão querida sempre. Joyce, eu queria começar com a proposição que você coloca no título do seu livro. Por que a cidade não é nossa e quem que consegue usufruir mais dos territórios? Essa provocação do título, né, vem dessa coisa da gente estar sempre afirmando que a cidade é nossa, vamos ocupar, a cidade é nossa, né? Então eu provoco dizer, se a cidade fosse nossa, ela não teria esses problemas históricos que nunca foram abordados com a profundidade que merece nas questões referentes à raça, ao gênero, que são formadores de tudo que a gente vê na sociedade, né? A gente foi construído como sociedade brasileira a partir da questão racial, da questão de gênero, da questão de classe social. Então, se isso está como uma construção da sociedade, por que não estaria no território, na divisão das cidades, na definição do nosso ir e vir? Parto muito de Milton Santos, quando ele fala sobre cidadania mutilada. É aquela coisa assim, você percebe que há alguma coisa fora da ordem, fora do lugar, mas você não consegue nomear ou verbalizar. Então, acho que nesse sentido, Milton Santos abre o caminho para esse entendimento de que só podemos ser cidadãos ou cidadãs se nós, de fato, somos donos da cidade. Se nós não somos donos, então nós não somos cidadãos nem cidadãs. A gente tem uma cidadania mutilada. Dá para citar situações como a gente teve aqui um projeto em São Paulo que colocou blocos em viadutos para impedir que a população de rua deitasse ali, ou mais recentemente, retiraram barracas das pessoas que estavam nas calçadas. São episódios que a gente pode ver essa cidadania mutilada, essa falta de acesso aos territórios. O que mais a gente pode citar como exemplo que demonstra que não somos os donos da cidade, os problemas que isso perpassa? Olha, o fato de existir pessoas em situação de rua já é uma prova que encerraria o assunto, é uma prova cabal que encerraria o assunto. Como pode, numa cidade que produz tanto, produz tantas riquezas, enfim, e distribui para tantos locais, como é que pode existir pessoas que não têm onde morar? De um lado, você tem uma pessoa, uma família que tem 10 imóveis, 10 terrenos, ela pode construir 10 casas e não precisa morar em nenhuma dessas casas, porque ela já tem mais uma oficial que ela ocupa. E do outro lado, você tem pessoas que simplesmente dependem de albergue da prefeitura, depende dos aparelhos, dos equipamentos da prefeitura para poder passar uma noite de sono, né? Nem é tranquila, não dá para dizer que seja tranquila, porque você não dormindo na sua própria cama, debaixo do seu próprio teto, é muito difícil você ter tranquilidade, né? E ainda você vai estar nesses equipamentos para não morrer de frio. E aí, quando você pensa nessa questão da arquitetura hostil, né, de você não poder, a pessoa não tem casa e ela tem que se abrigar, encontrar um abrigo, então para ela sobrou ali o embaixo de um viaduto ou na porta, no toldo de um banco ou de um estabelecimento comercial qualquer, e mesmo assim ela não pode ficar ali, não pode sentar para tomar um copo d'água, para descansar um pouco, né? Porque colocam barreiras ali. É um indicativo de que a cidade, de fato, não é nossa, né? E coloca essas pessoas como não humanas, né? Qual que é o tratamento que está sendo dado a elas, assim, naquelas condições? E quando a gente pensa em fatores históricos, a gente entende essa estrutura muito antiga, mas que fatores ainda impactam para que essa segregação territorial se reinvente, permaneça? O que a gente pode destacar? Olha, no meu livro eu venho frisando bastante essa questão da gente entender o que nós estamos dizendo quando quando dizemos que o racismo é estrutural.
O que nós estamos dizendo quando afirmamos que o machismo é estrutural, que a luta de classes é estrutural? A gente está falando da maneira como a sociedade foi construída. Então, se a gente pensar na estrutura como algo que está sustentando essa sociedade, né, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Você começa, inclusive, a pensar que não falamos sobre como existe uma população em situação de rua, por que existe uma população em situação de rua. A gente aprende lá na escola sobre capitanias hereditárias, como o território brasileiro começou a ser dividido. A gente passa muito corrido pela lei de terras e por todas as questões jurídicas e tudo mais, que definiram quem é o proprietário e quem é o subalterno que vai cuidar daquela propriedade. E a gente não faz esse link de que temos pessoas sem casa porque a divisão já começou extremamente errada. A divisão já começou totalmente desprivilegiando grupos. E quem são esses grupos? O grupo preto, o grupo indígena, que foram os primeiros a terem aí seu território tomado, né? O descobrimento do Brasil, na verdade, é um grande roubo, né? De tirar a propriedade da mão de quem já ocupava, de quem já cuidava, quem já, enfim, tratava dessa propriedade. Então, você vai lá e tem a invasão do nosso território e os indígenas, de repente, são colocados de escanteio. Até hoje, nós temos isso reverberando. Quando a gente fala na questão da demarcação de terras e de todas essas questões fundiárias que atingem os quilombolas, os indígenas, as populações tradicionais, enfim, a gente está falando da história, do andamento da história. Se você não olhar para como a história foi sendo, enfim, definida, não adianta você querer propor uma solução em 2023 que não olhe para essa história, que não volte no passado e pense, oh, peraí, vamos ver como é que a coisa foi distribuída, como é que a coisa aconteceu. Nós somos produto da história, nós somos consequência da história, e não se resolve problemas partindo da consequência, se resolve problemas partindo de onde eles começam, né? Então, a gente tem que olhar para essa questão histórica. Eu foco na questão da negritude, na questão das mulheres, que são os caminhos que eu percorri ao longo da minha vida. Eu sou uma mulher e sou uma mulher negra, ou sou uma pessoa negra e uma pessoa negra do sexo e gênero feminino, né? Então eu tenho essa vivência e esse olhar para a cidade, embora eu possa, eu falo em muitos momentos sobre outros grupos sociais que estão comigo nessa base de opressão. É muito diferente você ser uma urbanista negra que nasceu na periferia de São Paulo, né, que não tem casa própria e que observou na sua própria família todos os vieses que envolvem a não ocupação do território, e você conversar com uma urbanista, que seja uma mulher, mas uma mulher branca, ou um homem branco, que herdou dos pais a sua casa, herdou dos pais os seus bens e teve todo o encaminhamento de vida que fez com que ele enxergasse a sociedade e, consequentemente, a cidade de um outro ponto de vista e perdesse muitas referências e muito entendimento da vivência, né? O empírico importa e a gente tem que entender que ele tem que entrar nas discussões, ele tem que ser considerado em tudo que a gente faz. É sair das periferias e ir para os centros urbanos e ter essas duas vivências ali muito, muito próximas em toda a trajetória, né? Isso faz diferença Exatamente. na hora de pensar os projetos e para quem você está pensando os projetos, suponho. Exatamente, faz toda a diferença. Eu posso dizer porque eu sempre transitei por muitas situações, não só em termos de cidade, como em termos de vida, né? Eu venho de uma família negra, periférica, Zona Norte, São Paulo. A minha mãe foi transista durante um bom período da vida dela, mas também trabalhou fora por muito tempo. Então, eu via aquela mãe sair 6 horas da manhã, grávida, para ir trabalhar como costureira no centro da cidade, um pai que era pedreiro, mas também era motorista, se deslocar também para o seu trabalho, todas essas dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo ao meu redor, eu conversando com pessoas, né? Porque a gente às vezes fala assim, eu nasci na periferia, ok, só que a periferia não é um território homogêneo, ela tem diferenciações.
Então, por mais que eu seja uma mulher negra periférica e tenha essa vivência periférica, o espaço onde eu fui criada não tem as características mais, digamos assim, mais graves de uma periferia. Eu cresci num nicho branco dentro de uma periferia, né? E isso tem suas diferenciações. Então, o meu local de moradia era a favela dentro daquele território onde as pessoas disfarçavam que participavam de uma classe média, que até hoje não é bem definida, os termos dessa classe média, de personalidade dessa classe média, digamos assim, personalidade social, ainda não é muito definido, né? Mas eu cresci dentro desse espaço, então, quer dizer, a nossa casa era a casa apontada na rua que enfeiava aquela rua, né? Então, eu saía da minha casa e ia para, sei lá, 10 minutos dali, tinha favela, tinha um outro território que era o mesmo, mas parecia que era desconectado. Depois, mais tarde, eu vou trabalhar como arquiteta, então eu vou para um outro nível social de atuação, observar de perto outro modos de vida, que não experiencia as deficiências da cidade, embora saiba que elas existem. Então, tudo isso dá para a gente um outro ponto de vista sobre muitas coisas, não só sobre o território, mas sobre a vida como um todo. Você tratou um pouco em relação às raízes do problema, né? Entender essa história, mas quando a gente pensa que isso é um alicerce, para pensar outra forma de viver a cidade, é construindo um novo modelo, é tratando do modelo que já existe. Como que você trata disso no livro, Joyce? Entender de onde a gente parte é fundamental para a gente entender o lugar onde a gente está e para onde a gente pode caminhar. Inclusive, essa é uma crítica que eu faço ao povo brasileiro como um todo. Né? E quando eu falo ao povo brasileiro, eu estou inclusa porque eu sou brasileira, sou povo brasileiro também. Nós estamos sempre em busca de soluções instantâneas, né? Vamos resolver esse problema aqui com este governo e tudo está resolvido. Não tem como a gente olhar para o governo Lula, embora ele esteja no seu terceiro mandato, e achar que ele é o super-homem que vai resolver todas as nossas questões. Por mais boa vontade que ele possa ter, e por mais que ele tenha uma linha de pensamento muito mais possível de alcançar soluções de fato, ele não pode dar conta de tudo sozinho. A gente está falando de séculos que nós estamos arrastando situações complicadas e que vão se agravando ao longo do tempo. Então, assim, eu já me isento da responsabilidade de propor um caminho que vai nos salvar dessa distopia que a gente vive. A bala de prata do urbanismo, não tem. Não tem como. Eu acho que isso é uma coisa que é muito característica da personalidade dessa branquitude que nós temos nesse país, principalmente. Essa coisa de super-homem, a gente fala muito em white savior, porque é isso, tem aquela coisa de eu vou salvar a humanidade, eu vou acabar com o racismo, eu vou... Não dá. Eu venho de um livro chamado Empoderamento, onde eu discuto as relações coletivas como uma possibilidade mais realista de você lidar com os problemas da realidade. Nós não vamos conseguir uma evolução enquanto sociedade se a gente não entender o que significa essa coletividade e como essa coletividade está absolutamente centralizada na função de resolver os problemas. Se eu estou bem e o outro não está, em algum momento eu também não estarei bem. Então, não tem como pensar em uma solução mágica e que parta de uma única pessoa. A solução é sentar, conversar sobre esses problemas, muito consciente de que eles existem e de onde eles saíram, porque é aí que nós vamos ter insights, ideias, e vamos ouvir as necessidades múltiplas também. Porque eu acho que o grande desafio de se viver em sociedade e, consequentemente, de se administrar as cidades é conciliar interesses. Se você olha para a cidade que nós temos, para as cidades que nós temos, não existe uma vontade de conciliar interesses. Existe uma predominância de resolução de um único interesse, que é de quem está no topo. Né? Para quem vive nas áreas nobres, a cidade é maravilhosa, a cidade fornece tudo de bom, tudo de mal. O único problema dessas pessoas é a violência. Mas aí essas pessoas não entendem que a violência urbana ela é resultado
de uma política urbana falha. E essa política urbana falha essencialmente porque não tem habitação, porque não tem mobilidade urbana, porque não tem pertencimento, porque não tem reconhecimento do quanto você faz parte e ajudou a construir o território, de quanto você tem de importância em todo o funcionamento daquilo, né? Do quanto as construções, a arquitetura em si, ela estimula a violência, ela estimula o nosso pior e não o nosso melhor, e uma série de outras coisas que a cidade está dizendo para a gente e a gente não está escutando. Você tratou em outra resposta em relação à história, qual que é o momento que a gente está e pensar no futuro, né? Então, em qual momento que você avalia que estamos? O que a gente já avançou? O que é necessário avançar? Como que a gente pode tratar um pouco do momento que a gente vive agora em relação a esse direito de acesso à cidade, aos territórios como um todo? O Brasil é um país muito atrasado nas discussões com relação ao restante do mundo, né? A gente ainda não, muita gente não entende ainda, por exemplo, o que a gente está falando sobre decolonialidade, o que é isso, que negócio é esse, né? Quem é decolonial, quem não é, ainda tem uma série de confusões vindo aí, as pessoas acham que Bell Hooks, eu leio Bell Hooks, então eu escrevo a partir de Bell Hooks, então eu sou decolonial, essa é a minha referência, tem uma série de equívocos, e aí você olha para fora do Brasil, com todas as críticas que a gente possa ter e observações e tudo mais, você vê que as coisas são muito mais adiantadas. Então, eu não tinha muitas referências para pesquisar a cidade do ponto de vista de uma mulher negra, sabe? Referência intelectual. Eu acho que uma das primeiras intelectuais que me despertou esse olhar foi Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez era uma visionária, era uma pessoa à frente do seu tempo. O que eu acho mais legal na Lélia, que eu tenho como referência, é esse pensar como um todo, não compartimentado. A Lélia Gonzalez, ela dava um giro 360 graus em toda a sociedade e ia ali pensando em todas as questões, na saúde mental, na questão urbana, na questão habitacional, nas relações afetivas, em tudo mais que coube ali no pensamento dela. Então, ela foi uma referência, porque ela é categórica, ela foi categórica em dizer, olha, a coisa é dividida assim e a questão é a raça, e a questão também é gênero. Depois Milton Santos e tal, mas eu não tinha nenhuma referência sólida de pensamento, de urbanista negro ou negra, né, para dizer, olha, vai por esse caminho e tal. Então, eu fui tateando ali nas pesquisas. E eu acho que a gente está num momento de despertar, porque a produção negra hoje, a produção feminina, a crítica feminista, a crítica negra, indígena, ela está acontecendo e a gente está tendo acesso a tudo isso. Esse é o momento de despertar. É um momento que não cabe mais você dizer, mas eu não sabia, que não, você não sabia porque você não quis saber. Porque está ali a um clique, sabe? Você abre a internet, você joga ali né, enfim, na busca, e você tem milhões de referências, informações, livro, uma série de coisas, PDF, ou livro físico. Então, esse é o momento de despertar, é o momento onde está sendo servido o conhecimento. E esse conhecimento precisa ser absorvido para que a gente possa amadurecer o que a gente sabe, redescobrir o que a gente esqueceu ao longo do tempo, porque a educação no país não é uma prioridade ainda. Mas está tendo investimento nisso, investimento naquilo, tá, mas não está tendo investimento na formação humana. Então, se você não tem investimento na formação humana, você pode jogar quanto dinheiro você quiser, que vai chegar num ponto interessante, mas não no ponto que transforma. E aí, Paulo Freire esteve aí deixando uma vasta produção para a gente compreender isso de uma maneira mais correta. Então, acho que a gente está num momento de possibilidade, de alcance, de ter a informação e, a partir dela, conseguir fazer alguma coisa. Né? Tem o livro de uma mulher negra urbanista que olhou para as cidades, que falou sobre as cidades, que pesquisou a cidade, né? Que trouxe informação, que trouxe muitas referências técnicas, mas também referências de outras áreas. Né? Então, tem isso para a gente começar uma nova discussão. Né? E aí, olhando para essa possibilidade do alcance, você vai para outros caminhos e, coletivamente, nós vamos buscar uma solução boa para todo mundo. Enquanto você foi explicando, eu lembrei aqui de um outro exemplo que pode simbolizar, né, o que é essa discussão, o que é esse conhecimento.
Desde junho do ano passado, uma mobilização reuniu mais de 150 entidades para tentar preservar os itens do quilombo Saracura, que foi encontrado durante as escavações para a construção da linha 6 do metrô da Vila Mariana, o antigo bairro do Bexiga. Então, ali, além de segurança pública, tem um apagamento histórico que conecta o que a gente estava conversando, né? Do porquê isso acontece e como isso gera consequências e impactos no contexto daquela região, né? Você olha para São Paulo, você enxerga dentro do território justamente a lógica casa grande, senzala. São Paulo sempre foi colocada, até pouco tempo atrás, né, nas novelas da Globo, nas literaturas, como um território italiano, como um território branco. Né? Você procura onde a negritude esteve aqui. Parece que a negritude pousou, né, com uma nave espacial já ali no centro de São Paulo para a condição de morador em situação de rua. 80% da população em situação de rua é preta. Preta é negra, né? Preta e parda, de acordo com a definição que o IBGE dá. Então, nós temos muito mais negros em nessa condição de rua, nessa, né, população em situação de rua, do que negros morando na Vila Mariana, morando na Vila Nova Conceição, morando no Alto de Pinheiros, que são os metros quadrados mais caros de São Paulo. A impressão que a gente tem é que a negritude só está aqui quando o trabalho precisa aparecer, quando existe essa questão do trabalho, né? A negritude está fornecendo mão de obra agora, mas e no passado? Onde é que essa negritude estava? Então, quando você descobre uma alçada na região do Bexiga, na Capela dos Aflitos, que também está tendo uma movimentação para transformar ali em memorial, né? Quando você começa a achar essas informações palpáveis da presença negra na cidade de São Paulo, você fica se perguntando, né? Onde é que está a história dos negros aqui? E aí você tem que perguntar, se a cidade fosse nossa, né, você tem que afirmar, na verdade, se a cidade fosse nossa, nós saberíamos muito bem qual é o percurso negro pela São Paulo, que nós temos hoje em dia, pelo Rio de Janeiro, por Recife, por Belém, por todas as outras grandes cidades que a gente tem no Brasil. Casualmente se descobre as coisas, né? Casualmente. Então, é bom, é muito legal que isso tenha acontecido, porque gerou toda uma discussão. Essa discussão é muito importante, porque ela marca também uma virada de chave na própria negritude, porque, na verdade, assim, o brasileiro em si, ele não tem essa conexão com a cidade. Para ele, a cidade é apenas um lugar de passagem, é um lugar não tem esse olhar de que a cidade é de fato nossa, de que você tem direito de morar na Zona Norte, mas se deslocar para a Zona Sul para conhecer, para usufruir dos equipamentos culturais, esportivos que possam estar ali, que você tem direito de estar na Vila Mariana também, né? Que existe uma linha divisória nas cidades que coloca, assim, a negritude de um lado e a branquitude do outro. Isso é dado pelo fator econômico? Sim, mas o fator econômico define a cidade, né? Tem uma frase perdida por aí, que eu li em alguma pichação por aí, dizendo que o urbanista de São Paulo é o capital, né? E eu diria que não é só o de São Paulo, o urbanista do Brasil é o capital. Foi o capital que foi definindo, né? E você tem toda uma interligação entre os fatores econômicos, afetivos, psíquicos, sociais, todo mundo ali fazendo uma grande festa e definindo lugares pretos e lugares brancos. Isso é muito definido em todas as cidades onde você for. Onde está a branquitude, não está a negritude. Ah, mas a gente anda pela cidade à vontade, não tem isso. A gente anda por aí eu sou mulher e eu posso ir e vir, eu sou negro e ninguém me impede de ir em lugar nenhum. Aí a gente lembra de casos, por exemplo, como o que aconteceu no Itaim Bibi, há uns anos atrás, uma loja de alto padrão que fez uma festa dizendo que era pública, e aí chegou lá uma negradinha, uma molecadinha negra jovem para usufruir dessa festa e foram acusados de ter roubado um sabonete e colocados para fora, né? Ou trazendo mais para esse período que nós estamos vivendo, uma pessoa negra, um entregador negro sendo chicoteado nas calçadas de São Conrado, no Rio de Janeiro, né? Ou sendo, enfim, assassinado nas periferias, não importa, assim, a negritude não tem espaço, nossa cidadania é mutilada.
é algo que nós urbanistas vamos ter que enxergar aí caminhos para eliminar, para erradicar. Não dá para pensar que o racismo pode ser tratado apenas no nível social, porque é no território que ele se estabelece, é na divisão das cidades que ele se consubstancia, né? É nesse direito de ir e vir que é cerceado. Né? Não adianta, mas a mobilidade urbana ela é a principal estrutura de divisão das cidades e ela desfavorece a negritude. Você mora no Capão Redondo, você pode vir para o centro da cidade trabalhar, mas você não pode vir para o centro da cidade usufruir dos equipamentos que estão ali. Então, que cidade é essa que é nossa? Ocupar como? Resistir como dentro dessa cidade? Queria pegar o gancho que você comentou da mobilidade urbana para trazer uma proposta recente que deve gerar diversos impactos territoriais, que foi a proposta do presidente Lula para baratear os carros populares. Gostaria de saber como você vê essa proposta, Joyce, em relação a esse impacto, em relação ao que isso pode repercutir também no acesso à cidade. Olha, eu penso que essa proposta ela está muito desconectada dos debates sobre mobilidade urbana no mundo, né? A gente já sabe que a mobilidade urbana ela impacta também o meio ambiente. E muita gente fala, então quer dizer que o pobre não pode comprar carro porque é o pobre que vai impactar o meio ambiente. Na verdade, não é isso. Na verdade, não é que a gente não quer que o pobre tenha acesso. A gente não quer que ninguém dependa do carro. A gente precisa de uma política de mobilidade urbana que faça com que as pessoas se conscientizem de que a mobilidade urbana é um direito fundamental, tanto quanto moradia, saúde, educação, lazer, porque a mobilidade urbana é o nosso direito de ir e vir. Isso tem que ser garantido pelo Estado brasileiro, isso tem que ser garantido pelos municípios, tem que ser garantido pelo Estado, pelas federações, isso tem que ser garantido. A luta é pelo passe livre ainda. A luta é para que as pessoas tenham tarifa zero. A luta é por um transporte urbano de qualidade, um transporte que te dê qualidade de vida. A luta é para que as pessoas retomem a mobilidade ativa. Andar faz bem para o nosso organismo, faz bem para a nossa saúde. A minha psicanálise vai assim, analisando os impactos também da cidade na nossa psique, na configuração da nossa saúde mental. Então, essa questão do carro não é para o pobre ter carro, é que o carro precisa deixar de ser o protagonista das cidades. Quando você pensa na construção das cidades, na urbanização de São Paulo e das grandes cidades, você acaba percebendo que a cidade foi construída a partir do carro, da necessidade do carro, e não a partir da necessidade das pessoas. Quando você pega os primeiros planos de urbanização, os planos de avenida, né? Esses eram os planos, eram os europeus que estavam ditando isso aqui. Isso tem um vínculo absolutamente casado com o eugenismo. As cidades que a gente vive, ela nasce a partir da mentalidade eugenista e o carro, a máquina, é o corpo perfeito para transitar por essas cidades, né? Então, o pobre não ter acesso ao carro, ele é um problema criado, né? Não é um problema que o Lula tenha que dar solução, não. O Lula precisa compreender o funcionamento das cidades, Lula precisa compreender o que o carro significa e por que os urbanistas estão batendo na tecla de que uma cidade saudável não tem carro como protagonista. Uma cidade saudável tem parque, tem arborização. Uma cidade saudável está projetada para que você não precise fazer grandes deslocamentos diariamente. Eu, daqui a pouco, vou para o meu trabalho oficial e eu vou passar aí 1 hora dentro do transporte público, porque eu uso transporte público, então eu falo com propriedade. Eu poderia ter um carro hoje em dia, né? E não porque eu tive uma ascensão social, não isso. Eu poderia ter um carro porque eu poderia me matar de trabalhar para financiar esse carro 50 vezes. Então, quer dizer, quando você precisa financiar um automóvel em 50 meses, o que isso está impactando nas desigualdades sociais exatamente? Não está, né? Agora, se o acesso for para que o pobre compre uma SUV, aí a gente pode começar a pensar que a coisa realmente tem uma seriedade, né, nessa proposta. Mas não existe seriedade nessa proposta. Não estou dizendo que o Lula é um fanfarrão, não é isso. Eu estou dizendo que ele está atrasado no debate.
e precisa se atualizar, até para não ficar essa celeuma, essa falsa dicotomia, essa bobagem de que sempre que o pobre tem um benefício, o pobre vai continuar não tendo acesso ao carro. O pobre vai arrumar mais um problema para sua cabeça, o IPVA, isso aqui. Não vai facilitar a sua vida, porque você vai enfrentar um trânsito de 1 hora, 1 hora e meia, onde você está exposto a assalto, onde você está exposto ao estresse da mesma forma. E as pessoas têm o direito de adquirir aquilo que elas querem, até porque elas trabalham e trabalham muito por isso. Mas as pessoas precisam entender também que existe uma necessidade de um esforço coletivo para que o carro não seja protagonista, nem para o pobre, nem para o rico, nem para ninguém. Que a gente tenha um transporte público de qualidade, que a gente tenha uma política de mobilidade urbana que esteja dialogando com a pasta do meio ambiente, que esteja dialogando com a questão racial, com a questão de gênero, com a questão psíquica, né, da saúde mental e todas as outras questões que estão sendo levadas em consideração quando a gente olha para essa proposta. Joyce, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho do que a gente teve aqui dessas discussões, onde que vai ser o lançamento do seu livro, datas, locais? Eu já vi gente perguntando no seu Instagram se você pretende ir a Salvador. Conta um pouco do que você já pode adiantar para a gente. O lançamento previsto oficialmente, por enquanto, em Salvador, né? Agora, o lançamento oficial do livro é dia 3 de julho. No comecinho de julho ali, ele já está sendo lançado, mas ele está em pré-venda. Então, eu tive um convite para estar lançando esse livro em Salvador, no Júlio das Pretas, né? E depois a gente vai vendo a agenda por aí, mas com certeza a gente vai ter em São Paulo, no Rio e onde mais a turma chamar aí, estarei lá. Já está em pré-venda pelas plataformas de livro e pela Civilização Brasileira, Editora Record, pelo selo Paz e Terra, o que me deixa muito feliz, porque é um selo de Paulo Freire, que é uma grande referência para mim em tudo, não só intelectual, mas também de vida, e de Milton Santos e de outros autores que eu gosto muito, então estou me sentindo super feliz em estar encaixada nessa editora, que foi extremamente corajosa em bancar um livro como esse, porque não é um livro feito para comprar, não é um livro feito para virar best-seller, né? Eventualmente pode até acontecer, mas não é um livro feito para virar best-seller, é um livro feito para pesquisa, mas é um livro também que houve uma preocupação em ter uma linguagem acessível, que todo mundo pode ler e entender, não precisa ser acadêmico para estar entendendo o que está sendo dito ali. Maravilha, muito obrigada, Joyce, pela disponibilidade, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Certamente voltaremos para discutir outros assuntos aí que com certeza tem a cidade no meio. E relembro para você, amigo de Carta Capital, que nos acompanha e quer ver outras entrevistas como esta, não deixe de se inscrever aqui no canal e clicar no sino de notificações para receber tudo em primeira mão. É isso, muito obrigada e até a próxima.